busca identificar lacunas no conhecimento, dores, né, dos projetistas, do mercado da engenharia, e se aliar de forma em alto nível, buscando profissionais, consenso, e a partir daí publica as recomendações para tentar nivelar o conhecimento e agregar valor ao nosso trabalho. Um desses temas, então, é o retrofit, algo que tem acontecido muito, né, no mercado, tem um potencial enorme de aumentar, de evoluir, é uma área muito interessante para a gente atuar. Então, a ABS identificou essa lacuna e criou um grupo de trabalho com os profissionais que colaboraram para a elaboração desse documento que o Jefferson Azeredo vai apresentar hoje. Bom dia a todos. Sou o Jefferson Azeredo, representante do Comitê de Retrofit, e hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês os principais assuntos da recomendação técnica ABS para Retrofit. É uma honra apresentar esse trabalho no 65º Embracon. Agradeço à diretoria da ABS pelo convite, principalmente à diretoria do Embracon. E aos nossos colegas, membros do Comitê de Retrofit, que trabalhou por quase 2 anos na elaboração deste material. Vamos partir do princípio. O que significa retrofit? De acordo com a norma de desempenho, a NBR 15.575, retrofit é a remodelação ou a atualização de uma edificação ou de seus sistemas através da incorporação de novas tecnologias e conceitos, geralmente visando valorização do imóvel, mudança de uso, aumento de vida útil e eficiência operacional e energética. E qual é a finalidade dessa recomendação, afinal? Para que ela serve? Em primeiro lugar, sua função é orientar os profissionais da área da retrofit e, principalmente, estabelecer critérios e parâmetros, auxiliando os projetistas na elaboração de seus projetos de retrofit estruturais. Diferente de obras novas, um projeto de retrofit requer o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, ou seja, não é somente o projetista que faz o trabalho. Essa equipe pode ser composta pelo engenheiro de estruturas, engenheiro ou especialista de ensaios e inspeções, consultor de materiais de concreto, consultor de incêndio, consultor de fundações, o engenheiro da obra, responsável pela execução por parte da construtora, e um avaliador técnico do projeto, que tenha experiência na área e que entre no início do processo. Porque se o avaliador entra depois, quando o projeto já estiver pronto, ele não vai ter condições de avaliar todas as etapas anteriores ao projeto. E como são classificadas as edificações nessa recomendação? Em 3 grandes grupos, em função do uso: comercial, residencial e institucional. Quanto à classificação dos retrofits, das intervenções, nós temos o atendimento à nova demanda arquitetônica, com todas as alterações possíveis e previstas, e ampliações de áreas novas. No caso de ampliações de áreas novas, quando a estrutura é desconexa da edificação existente, o projeto deverá seguir as normas brasileiras para obras novas. Ao contrário,
Se nós temos uma intervenção de retrofit, ou melhor, um aumento de área, uma ampliação de área, dentro da edificação existente, no caso de mezaninos, entre outros, nós não temos uma norma brasileira e a recomendação veio para preencher, justamente para preencher esta lacuna. Uma novidade que a recomendação técnica ABS traz é a classificação dos retrofits em retrofit global e local. E qual é a diferença entre eles? A diferença está basicamente, ou melhor, intrinsecamente ligada ao nível de intervenção na estrutura e diretamente relacionada com a proposta arquitetônica, o que a arquitetura pretende. Vamos colocar um exemplo. Se nós fazemos uma intervenção pontual num pavimento de um edifício, como a remoção de um lance de pilar, este retrofit é global ou local? Uma pergunta para a plateia. Vou repetir a pergunta. Se nós fazemos uma intervenção localizada num pavimento de um edifício, com a remoção de um pilar, de um lance de pilar, esse retrofit é local ou global? Local? Global? Local? Intervenção pontual. Depende. Se o lance de pilar for o último da cobertura, que não causa impacto nos demais pavimentos ou toda a estrutura da edificação, podemos considerar retrofit local. Porém, se estamos falando de um lance intermediário da edificação, onde a retirada, a remoção desse pilar causa impacto nos demais pavimentos ou na estrutura como um todo, seria um retrofit global. A recomendação traz alguns critérios que auxiliam os profissionais da área na classificação, na escolha do tipo de retrofit, se é local ou global. Avaliação técnica, melhor, recomendação técnica da BES, ela está praticamente dividida em 3 partes. Primeiro, a avaliação estrutural, porque precisamos conhecer a estrutura na qual iremos intervir. Pensem no médico que recebe um paciente com graves complicações de saúde. Ele não pode fazer uma intervenção cirúrgica sem antes fazer uma avaliação diagnóstica do paciente. A etapa seguinte é, obtemos então os resultados, os dados da avaliação estrutural, podemos elaborar, por então, o projeto de retrofit. Por último, o acompanhamento técnico de obras, que é a última etapa do retrofit, porque um projeto de retrofit não se resume apenas na entrega do material gráfico. Na etapa de avaliação estrutural, o primeiro passo é investigar a documentação existente, como já foi falado aqui pelos colegas, onde a busca pelo projeto estrutural original é o mais importante, para que não seja necessário fazer levantamentos e as builds da estrutura. E mesmo com posse de um material, de um projeto estrutural completo, se faz necessária verificar a sua fidedignidade com a estrutura construída. Essa verificação pode ser feita através de ensaios e inspeções na estrutura. É muito importante que o levantamento estrutural seja bem feito, como já foi falado por todos os colegas anteriormente.
e que depois seja checado no local. O levantamento estrutural precisa ser checado depois no local. Eu fiz um projeto há aproximadamente 5 anos de um retrofit de um edifício de 12 pavimentos em São Paulo. As intervenções eram basicamente reabilitação estrutural dos subsolos, dos 2 subsolos, porque a estrutura apresentava degradação com corrosão das armaduras em estado avançado. E nos pavimentos superiores nós fizemos reforços estruturais, em função da solicitação do projeto arquitetônico, com remodelação, mudança de uso, com aumento de carga. O ponto principal dessa história é que o proprietário não tinha os projetos estruturais originais, tinha apenas algumas folhas, que pouco serviram para o desenvolvimento do nosso projeto, fazendo-se necessário um levantamento da estrutura, um as-built estrutural. Me lembro que nós confiamos no material que recebemos, e elaboramos o nosso projeto sobre essas bases. Ocorre que, durante a construção, o engenheiro de obras, o engenheiro responsável pela execução, notou várias diferenças no projeto em relação à estrutura construída. E um novo levantamento precisou ser feito. Em consequência disso, novas análises estruturais precisaram ser realizadas e operações no projeto. E a obra permaneceu parada, enquanto a construtora aguardava o levantamento, as revisões do projeto, por quase 30 dias. Ou seja, é fundamental que o levantamento estrutural seja checado depois, seja verificado posteriormente, para evitarmos esses retrabalhos e atrasos nos cronogramas de obra. Eu penso que se nós tivéssemos naquela época uma recomendação técnica como esta, que nos orientasse, provavelmente teríamos evitado este problema. Vamos em frente. Realizados todos os trabalhos de campo, e agora sim, com posse de um levantamento, de um projeto estrutural, de um material com alta confiabilidade, podemos passar para as análises estruturais através da reconstrução do modelo da estrutura. Somente após a completa avaliação estrutural e com resultados, com dados satisfatórios e positivos em relação à viabilidade das intervenções propostas no projeto arquitetônico, é que podemos passar para a etapa de elaboração do projeto de retrofit. Duas questões importantes que estão sendo tratadas no comitê dessa recomendação são os requisitos ligados às responsabilidades pela estrutura construída e pelo projeto de retrofit. Por exemplo, se nós temos uma intervenção, se nós fazemos uma intervenção de retrofit local, agora é local, agora é intervenção de retrofit local. Nós somos, ou melhor, o engenheiro de estruturas, projetista, é responsável por toda a estrutura da edificação? Sim ou não? É uma pergunta para a plateia. Vou repetir a pergunta. Se nós temos, agora sim, uma intervenção de retrofit local, e essa intervenção não causa nenhum impacto nos demais pavimentos ou na estrutura como um todo, o engenheiro de estruturas, projetista, é responsável por toda a estrutura da edificação? Sim ou não? Sim, não. Opa, nós temos opiniões diferentes aqui. É por isso que nós estamos tratando nesse comitê e temos uma recomendação aí a caminho. Bom, vou colocar a minha concepção. Não faria sentido. Em projetos de retrofit, quando a intervenção não abrange a integralidade da edificação existente,
responsabilidade do projetista, engenheiro estrutural, fica limitada às partes onde houveram estas intervenções. Outro ponto importante, outra questão importante que está sendo discutida nesse momento no Comitê de Retrofit são os requisitos ligados à vida útil da estrutura existente e da estimativa de sobrevida útil, como falou o Brits na sua palestra, do projeto de retrofit, que depende essencialmente do nível de desempenho que se pretende atingir. Esta imagem mostra 3 gráficos que representam a melhoria do desempenho estrutural, uma edificação, após uma intervenção de retrofit. O primeiro gráfico mostra um reestabelecimento do desempenho estrutural, satisfazendo os níveis originais da estrutura. Como, por exemplo, podemos citar aqui a reabilitação de uma estrutura cuja edificação apresenta manifestações patológicas. Falamos em reabilitação. Não se ultrapassa, é pouco. Vocês podem ver lá. Pouco menos, igual, ultrapassa pouco. Já o segundo gráfico, aqui nós temos um incremento de desempenho estrutural, um incremento da resistência, se assim fica mais fácil de entender. Em relação também aos níveis, sempre em relação aos níveis originais da estrutura original, do projeto estrutural original. Nós poderíamos referenciar nesse segundo gráfico uma intervenção, por exemplo, de reforços estruturais numa estrutura, quando o projeto arquitetônico pede mudança de uso com aumento de cargas. E o terceiro gráfico, muito semelhante ao segundo, nós também temos um aumento, um incremento de desempenho estrutural em relação aos índices, aos níveis originais da estrutura. Porém, nesse caso aqui, pretende-se aumentar a vida útil da edificação. E como se faz isso? Atualizando a estrutura com as normas vigentes e as normas atuais. Duas perguntas que nós ainda estamos nos fazendo no Comitê de Retrofit. O que fazer quando a estrutura que nós estamos intervindo tem mais de 50 anos? E qual o valor podemos estimar de sobrevida útil para um projeto de retrofit? 30? 40? 50 anos? Existem estudos específicos de durabilidade de materiais através de modelos de previsão de vida útil, os quais são possíveis estimar valores razoáveis para ser indicado no projeto. Claro, a estrutura ela tem vários microclimas, microambientes, diversas partes, tem estruturas de subsolo, tem estruturas mais expostas, menos expostas, estruturas sem revestimento aparente. Esse estudo ele vai sendo feito em partes da estrutura e nós não chegamos apenas num resultado, chegamos em vários, certo? Outra novidade que esta recomendação traz é o acompanhamento técnico de obra, ou o ATO. Seria a última etapa do processo do retrofit estrutural. Pois é comum, em intervenções em estruturas existentes, encontrarmos, ou seja, que os projetos passem por alterações e revisões, o projeto não acaba na fase de projeto, ele continua durante a obra. E é normal encontrarmos interferências na estrutura e incongruências em relação ao projeto estrutural original.
Para finalizar a apresentação, gostaria de passar para vocês o atual status da recomendação técnica ABS. Neste momento, nós estamos fazendo a revisão técnica. Existe um comitê, uma comissão dentro do comitê responsável por essa revisão. Em seguida, passaremos à revisão jurídica do texto, já no final de 2024, com previsão de publicação para o primeiro semestre do ano que vem. Os nossos agradecimentos vão ao Luiz Aurélio, que deu muita força ao desenvolvimento desse trabalho, ao Ricardo Kerr, eu creio que não esteja presente hoje aqui, que participou de praticamente todas as reuniões do Retrofit e agora, como presidente da ABS, vai consolidar a publicação da recomendação. A Jéssica Ramos, foi falada aqui em 2 palestras, que nos ajudou na coordenação dos trabalhos, na redação do texto e na revisão do texto. Ao Augusto Pedreira, que é um dos idealizadores desta recomendação técnica, muito obrigado. E a todos os colegas membros do comitê do Retrofit, que muitos estão aqui hoje. Mas principalmente a você, da plateia, que veio prestigiar esse evento tão especial. Espero que essa apresentação seja útil para vocês. Fico à disposição para dúvidas. Muito obrigado pelo vosso tempo e atenção.